nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que estriche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a esse nosso momento de estudo. Estamos aí nas considerações finais deste nosso estudo do livro do Deuteronômio. Depois a gente pode estudar mais e aprofundar dentro de alguns momentos de oração que nos é proposto também dentro desse tempo do mês da Bíblia, certo? Bom, este momento do nosso estudo, que vocês estão nos acompanhando aí, desde lá do início do mês, e agora depois de um tempo para cá, falando um pouco mais sobre o livro do Deuteronômio. De fato, este comentário sobre o livro do Deuteronômio não quer ser e nem pretender ser um comentário que esgote todo o conteúdo do livro do Deuteronômio, mas de fato apenas um instrumento para que a nós, em nossas paróquias, em nossas comunidades, possamos estudar, interpretar o livro, possamos atualizar ao mesmo tempo a palavra de Deus em nossa realidade. E por isso que nós falamos, nós estudamos, nós discutimos um pouquinho sobre o livro do Deuteronômio, tá certo? Então, nesse momento eu falo com vocês o seguinte: o que a gente deve frisar no livro do Deuteronômio é o seguinte, né? Esse livro, ele é fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Há passagens nas quais se prega a pena de morte, outras que se pede para destruir os santuários dos demais povos. Você vê, aí você vai lendo tudo isto e depois no final você fala a palavra do Senhor. Então vamos entender tudo isto, né? Essas precisam ser lidas, analisadas, o contexto em que foram escritas. Muitos destes textos não foram superados após a vinda e os ensinamentos de Jesus, que nos ensinou o amor e o perdão, inclusive aos inimigos, claro. Deve-se ressaltar que Jesus e os autores de todo o Novo Testamento leram e utilizaram o livro do Deuteronômio. É o terceiro livro do Atos dos Apóstolos, mais citado no Novo Testamento. Mas em nenhum momento foram utilizados textos que não fossem a favor da vida. É importante lembrar a canção do Padre Zezinho. Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Jesus leu o livro do Deuteronômio e soube encontrar nele as passagens que pudessem iluminar a sua prática e serviço à vida do povo. Por isso que nós temos que ter o cuidado ao pegar não só o livro do Deuteronômio, mas bem como os outros livros todos, a Sagrada Escritura, inclusive do Antigo Testamento, para que a gente não faça uma bagunça, né? Uma má interpretação dos textos. Eu lembro a vocês também que, como dizia lá no início, né? Toda a Sagrada Escritura, toda a Bíblia, foi escrita em função de uma pessoa, de Jesus Cristo. Então nunca podemos esquecer disto. Jesus defendeu a vida utilizando o Deuteronômio. Os inimigos que o acusaram e o condenaram também liam o Deuteronômio. Isto nos ensina que não é a Bíblia que está errada, mas sim a forma de interpretar. Então, é o que eu estou falando com vocês, que nós possamos ter cuidado dessa interpretação da palavra de Deus, né? E ver que ela traz, na verdade, a vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Bom, hoje também temos muitas pessoas que utilizam a Bíblia para justificar a pena de morte.
o porte de armas ou projetos contra a vida. É a mesma Bíblia que nossas comunidades leem para defender a vida e construir uma nova sociedade. Certa vez, em uma formação, um certo biblista dizia e ensinou que a Bíblia é como um garimpo. Recolhe-se uma porção grande de lavras. Depois, é preciso peneirar, purificar e então encontrar o ouro e as pedras preciosas. É garimpando o Deuteronômio que encontraremos as passagens bíblicas que ajudam nossas comunidades a viverem um projeto de Deus. Construir uma sociedade nova, fazendo memória do passado e abrindo as mãos para os irmãos, pobres e necessitados. O Deuteronômio é um livro dos 10 mandamentos. Livro que fala de bênção, de amor de Deus, amor a Deus e aos irmãos. E que ensina que devemos saber escolher a vida e não a morte. A grandeza e a força pedagógica exercida por Moisés, como lidar como líder do povo, nos ensina como ele conduziu o povo pelo deserto. E prestes a despedir, orientou a olhar para o futuro, sem esquecer o passado. Nesse sentido, o livro do Deuteronômio adquire sentido de grande importância, pois oferece a chave de interpretação para compreender toda a lei de Moisés, isto é, o inteiro Pentateuco como escritura sagrada. Com essa chave de leitura, o Deuteronômio torna um comentário que permite às gerações futuras compreender como aproximar-se da lei e entendê-la, na sua função de guia e como as tradições do passado ajudam a viver a atualidade, a aliança com o Senhor. Estamos em uma época de poucos líderes, em que muitos deles dão péssimos testemunhos. O exemplo de Moisés é uma luz nesse deserto tenebroso que estamos atravessando hoje. Então, é a atualização ao mesmo tempo deste livro, o Deuteronômio, essas partes finais, as considerações finais. O Deus que libertou o povo da escravidão é o Deus da vida e caminha com o seu povo. Ele instrui o povo para não se deixar seduzir por deuses falsos, sobretudo aqueles que enganam, e não possuem nenhum compromisso com a justiça. O Deuteronômio defende a fidelidade a Deus, que foi fiel, fez história e instituiu a aliança. As normas e leis não querem ser um peso sobre a vida do povo, mas servir de proteção e de garantia de que a escravidão do Egito não será mais repetida. Hoje, o Deuteronômio deve ser lido à luz da exortação à alegria do Evangelho, do Papa Francisco. O Papa espera uma igreja em saída, em marcha, missionária, solidária, como é também o chamado do Sínodo da exortação Querida Amazônia. Nos sonhos de Deus, nunca deveria haver irmãos pobres e marginalizados. No entanto, eles existem nesta sociedade injusta, com estruturas perversas. Eles não querem ser pobres. Não foi uma opção. São empobrecidos, resultado dessa partilha desigual dos bens. Os pobres têm rostos, têm nomes, têm histórias. Têm gritos, têm clamores. Eles são nossos irmãos. O convite do Deuteronômio é antigo e atual. Abra tua mão para o teu irmão. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11.
É o grande tema do Deuteronômio deste ano, que foi colocado por nós como livro de referência para os nossos estudos. Agradeço a cada um de vocês que durante esse tempo acompanhou-nos através deste momento de oração, de reflexão. Eu peço perdão a vocês se fiquei a desejar sobre alguns pontos, claro, mas ao mesmo tempo nosso crescimento é junto, né? Meu e de vocês. Deus nos abençoe e nos guarde sempre. São Jerônimo, intercedei por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.